Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte. Olá, amigos e amigas do esporte, eu sou Maranhão Viegas e este é o Jogo Rápido, podcast do Ministério do Esporte. Aqui você fica sabendo os detalhes mais relevantes sobre o que acontece no meio esportivo brasileiro, com destaque, claro, para as políticas públicas que ajudam a transformar o esporte numa ferramenta de inclusão social. O nosso convidado de hoje é Alim Maluf Neto, vice-presidente da CBDU, Confederação Brasileira do Desporto Universitário, e presidente da FISU, que é a sigla em inglês para a Federação Internacional do Esporte Universitário para o continente americano. E ele vai falar sobre a fase final dos Jogos Universitários 2024, que acontece aqui em Brasília. Seja bem-vindo, Alim. Obrigado, Maranhão. Obrigado a todos aos ouvintes do Jogo Rápido. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho do nosso esporte universitário, dos Jogos e dos JUBs. A última etapa dos Jogos Universitários Brasileiros, o JUBs de 2024, vai reunir em Brasília cerca de 7 mil participantes, entre os quais aproximadamente 6 mil atletas, é isso? Exatamente. As disputas começam na próxima terça-feira, dia 8, e vão até o dia 19 de outubro. Este é um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo universitário brasileiro, é isso? Perfeito, é o nosso principal e mais tradicional evento do nosso calendário, já estamos na 72ª edição. O JUBs é uma competição das mais tradicionais do esporte nacional e a gente está trabalhando ele com muito carinho para esses 7 mil participantes terem uma possibilidade de um evento inesquecível. Essa é a primeira vez que acontece em Brasília? Não, Brasília é muita casa do JUBs, né? Nos últimos 5 anos nós fizemos 3 vezes aqui em Brasília. O governo do Distrito Federal sempre é um grande parceiro, então a gente tem essa possibilidade de trazer o JUBs para cá. No total serão 31 modalidades esportivas em disputa e a competição vai acontecer em 9 locais. O Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Centro Olímpico da UNB, o Ginásio do Cruzeiro, a Associação Atlética do Banco do Brasil, Departamento de Educação Física, Esporte e Recreação, DEFER, a SEB, que é a Associação dos Empregados da Companhia Energética de Brasília, a SECAF, Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros do DF, o Instituto Federal de Brasília e o Clube da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal. A CBDU tem sido uma grande parceira do Ministério do Esporte no apoio aos nossos atletas e na consolidação do Brasil como uma potência esportiva mundial. Nesse contexto, esses Jogos Universitários podem funcionar também como uma vitrine para a descoberta de novos talentos esportivos do nosso país? Com certeza. Nos últimos anos as delegações brasileiras, basicamente 53% das delegações sempre tem a participação de atletas que passaram pelo movimento universitário. As medalhas, a maioria das medalhas olímpicas também participaram dos nossos eventos. Então, a CBDU vem sempre ajudando, fazendo o fomento do desporto nacional. A gente quer inverter essa matriz do desporto nacional no que diz respeito à escola e à educação. E hoje o governo federal, através da Secretaria de Alto Rendimento, está tendo uma visão muito boa nesse sentido, que é o programa de dupla carreira comandado pela secretária Isiane. Nós estamos com um grupo de trabalho onde a CBDU faz parte e a própria secretaria, para que a gente possa desenvolver o trabalho trazer com que os atletas se tornem cidadãos através de bolsas de estudo dentro do universo universitário. Você acabou de falar da Isiane, a nossa secretária nacional de esporte por excelência, e é importante lembrar que a Isiane teve uma carreira de atleta muito significativa e agora está sentada num posto em que ela praticamente abre as portas para outros atletas e outras figuras se destacarem também no esporte nacional, não é? Exatamente, fazendo a diferença, o que é mais importante, tendo essa visão do atleta e vendo a importância do estudo, do desenvolvimento como cidadão. Bom, nas falas dos dirigentes, em falas recentes do pessoal da CBDU, há sempre uma grande expectativa com relação à realização dessa etapa aqui em Brasília. O que há de especial em 2024 que você pode destacar? É a nossa principal competição, até pelos números. Nós temos, esse ano vai ser a maior edição do que diz respeito ao número de participantes. São 7 mil participantes, nós temos 31 modalidades esportivas, a maior edição também em número de modalidades. Nós temos os jogos eletrônicos, que são uma tradição da CBDU. A CBDU foi a primeira entidade do movimento esportivo nacional a investir nos jogos eletrônicos, no que diz respeito ao esportes. Nós temos também o paradesporto, que a gente vai conversar daqui a pouquinho,
Então a CBDU é muito ampla, a gente brinca que nós somos um mini comitê olímpico com basicamente 10% do recurso do comitê olímpico. Então a gente trabalha muito com essa possibilidade de explorar e dar ao nosso atleta também as melhores experiências possíveis, não só dentro de quadra, mas fora. A gente monta um bulevar dos atletas, a gente monta para eles áreas de convivência, para que eles possam desfrutar os nossos jogos universitários da melhor forma possível. Olha, eu vou aproveitar essa tua deixa para perguntar como é que está montada essa infraestrutura para receber não só os atletas, mas as comissões técnicas, enfim. Está bem estruturado? Está tudo sob controle para essa edição? Com certeza. Brasília é uma cidade que nos ajuda muito no que diz respeito à logística. Nós temos grandes hotéis, a possibilidade de fazer os locais de competição também, por conta da facilidade da mobilidade da cidade, é muito boa. E a gente tem um CICB, que é um espaço que nos ajuda muito no que diz respeito exatamente ao que eu disse anteriormente, na possibilidade de a gente dar a nossos atletas essas áreas de vivência, essas áreas de convivência muito mais amplas, com muito mais conforto. Nós estamos com basicamente, serão gastos basicamente 60 mil diárias aqui na cidade de Brasília. São 16 hotéis que serão utilizados, então os atletas ficam muito bem alojados nos melhores hotéis da cidade. Nós temos no centro de convivência um restaurante para atender todos os atletas, vão ser 12 mil alimentações por dia. Eles farão essas refeições todos num local só? O almoço e o jantar serão sempre no CICB. A gente monta um restaurante para atender os nossos atletas, a gente tem uma mini rodoviária, como a gente brinca, para atender toda essa logística do evento. Então, é um mega evento, é um evento que necessita mesmo exatamente de uma estrutura muito grande, e Brasília nos ajuda muito nesse sentido. Certamente vai movimentar a cidade em vários aspectos, né? Não só do ponto de vista do esporte, mas também da economia local. Principalmente na economia local. Vão ser injetados 15 milhões de reais diretamente no evento, através dos recursos da CBDU, do governo do Distrito Federal. São 15 milhões de reais. Além disso, cada atleta gasta em média, a gente tem essa estimativa, que nós fazemos uma pesquisa qualitativa do evento, eles gastam em média 400 e 500 reais durante todo o período do evento. Então aí são mais 5 a 7 milhões de reais injetados na economia do Distrito Federal. Então é um grande negócio você sediar esses grandes eventos. Diga uma coisa, e como é que será o acesso do público às competições? O acesso é gratuito, em todos os locais de competição o acesso é gratuito. A gente quer fazer esse convite a toda a comunidade de Brasília, do Distrito Federal, que venham acompanhar os jogos. Para a gente é muito importante essa visibilidade e curtir o esporte universitário, que sem dúvida nenhuma é um grande investimento. Dessas 31 modalidades que vão acontecer, tem alguma que é a primeira vez que vai entrar no circuito? A gente tem uma franquia que é o Valorant, que é uma franquia do esporte, que é uma novidade, mas todas as outras já fazem parte do nosso calendário. Nosso calendário não são só 31 modalidades, são quase 50 modalidades, porque a gente vem também com os jogos de praia que foram realizados no Rio de Janeiro. Tivemos a gente chama de Jubes Futebol, que é o futebol 7, o X2 e o rugby. E temos os Jubes Athletics, ou seja, a CBDU vem trabalhando o nome Jubes durante todo o ano e culmina agora com a nossa principal evento, que é o Jubes Brasília 2024, com essas 31 modalidades. Na tua opinião, qual é dessas modalidades todas a que vai chamar mais a atenção do público? Tem alguma coisa assim que a gente possa fazer um ranking de dizer, olha, essa aqui é a quente? São várias, né? O esporte chama muita atenção. O T-Leader, que é uma coisa muito nossa do movimento universitário, é muito interessante, é uma modalidade que é do nosso meio. Então é uma modalidade que vai fazer sucesso. A gente tem não uma novidade, mas uma peculiaridade muito nossa. A gente une o esporte e a educação, a gente tem o acadêmico, que são trabalhos científicos feitos por alunos das 27 federações, um homem e uma mulher, são 54 trabalhos que são avaliados por doutores de áreas do conhecimento, e o melhor trabalho é um medalhista de ouro, e também ganha a possibilidade de participar do FISUFórum, que é o Fórum Mundial do Desporto Universitário. Quer dizer, tem o esporte na prática e na teoria também. Na teoria aqui também. Isso é importante, né? Com Porque certeza. é uma janela de oportunidade para quem está investindo no estudo das estruturas esportivas como ciência, né? Exatamente. E não é só da educação física, são todas e qualquer área do conhecimento vinculados ao esporte. Muitos dos atletas que hoje se tornaram estrelas no esporte nacional fizeram dos Jogos Universitários um trampolim para a vida esportiva profissional. Alguns deles, inclusive, brilharam há pouco
nos Jogos Olímpicos de Paris. Apenas para citar alguns nomes, a gente lembra da Raquel Cochran, o Arthur Nori, o Alisson dos Santos, o nosso Pio, o William Lima, que é judoca, e o medalhista de prata aqui da nossa casa de Brasília, que é o da marcha atlética, o Caio Bonfim. Você acha que é com esse espírito de alcançar novos voos a partir dos Jogos Universitários que os atletas vêm para Brasília também? Sim, sem dúvida nenhuma. Até porque nós temos dois, desses que você citou, dois são nossos embaixadores. O William Lima participou dos Jogos Universitários, participou das Universidades, dos Jogos Mundiais Universitários, assim como o Caio participou do JUBES e participou das universidades. Então os medalhistas olímpicos, sem dúvida nenhuma, passam pelo esporte universitário, como eu disse no início do nosso programa, do nosso podcast. E é muito importante, 90% das medalhas olímpicas do judô utilizaram a plataforma universitária para se chegar até o olimpismo. Todas as modalidades praticamente, o Maicon Andrade do taekwondo, a Natália Falavina também do taekwondo, a gente pode falar da ginástica, o Arthur Zanetti é um exemplo muito clássico, que participou dos Jogos Universitários Brasileiros, participou das universidades para chegar. O Goto, que é o treinador dele, sempre disse, não, a gente vai primeiro para os Jogos Mundiais Universitários para depois ir para a Olimpíada. E isso foi um ponto diferencial, ele cita isso sempre nas suas entrevistas. É sempre importante a gente falar sobre esses detalhes que traduzem a evolução do esporte no nosso país. Este é o podcast Jogo Rápido, você está nos acompanhando. A gente grava aqui no estúdio do Ministério do Esporte e hoje a gente recebe o vice-presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, Alim Maluf Neto, que está trazendo detalhes dessa competição, dessa mega competição que acontece a partir do dia 8, vai até o dia 19, 20 aqui de outubro em Brasília. A participação esse ano, nós temos aí a informação de que haverá a participação de uma delegação estrangeira. Você pode explicar o que é, como é que esse projeto de trazer convidados de outro país para participar dos Jogos Universitários funciona? Como é que surge essa ideia e por que isso está acontecendo? Nós temos também uma representação internacional muito forte. O Luciano Cabral, nosso presidente, é o primeiro vice-presidente da FISU. Eu estou presidente também da FISU América, que é a entidade que rege o esporte universitário no nosso continente, e temos essa possibilidade de ter um bom relacionamento com vários países. E a China sempre foi um grande parceiro. E esse ano, o Brasil e a China completam 50 anos de relações diplomáticas, e a Embaixada da China, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, estão fazendo várias atividades, e uma delas é no meio esportivo. Então, por essa facilidade que nós temos de apoio, essa rede de apoio que existe entre a CBDU e a Federação Chinesa de Desporto Interescolar, porque eles abrangem tanto o universitário como o escolar, nós conseguimos fazer um memorando de entendimento onde a China traz aos nossos eventos nacionais, aos eventos do Brasil, uma delegação de um esporte onde eles são potência. No caso, vem uma delegação do badminton com 2 medalhistas olímpicos para participarem dos JUBES, e nós iremos mandar no próximo ano, durante os Jogos Mundiais, os Jogos Universitários da China, uma delegação brasileira de um esporte a ser determinado e conversado com eles na próxima edição. Então é muito bom ter esse intercâmbio, ter essa possibilidade de congraçamento entre as duas nações. Além disso, eles entram como alguém que está disputando. A equipe disputa a medalha, participa dos jogos, o que no final das contas termina elevando o nível da disputa. Exatamente. Vão participar do nosso evento, vão desfilar na abertura e vão fazer uma apresentação cultural dentro da abertura também. Então é sem dúvida nenhuma um congraçamento entre Brasil e China aqui em Brasília. Muito legal. Olha, o nosso papo tá bom demais, a gente poderia se estender aqui por mais um longo período, mas o tempo é curto e a gente precisa fazer um fechamento. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre a cerimônia da abertura e reforçar o convite para os brasilienses comparecerem e prestigiarem esses Jogos Universitários Brasileiros. É um prazer falar sobre o JUBES. O JUBES inicia no dia 9, a cerimônia de abertura será no CICB, e a gente convida também a participar durante todo o período. O JUBES é até o dia 18, com a participação de nossos 7.000 participantes, em 9 locais que você já listou, então aí a entrada é franca. Então é muito importante que a participação do povo de Brasília, que venham desfrutar o esporte universitário nacional. Ok, eu te agradeço mais uma vez, agradeço a sua companhia que está aí nos ouvindo de longe, em qualquer lugar deste país. Quem falou com a gente hoje foi o Alim Maluf Neto, vice-presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário,
e ele deu todos os detalhes sobre esta edição dos Jogos Universitários 2024 que acontecem aqui em Brasília. O podcast Jogo Rápido, produzido pelo Ministério do Esporte, fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e te convida para o nosso próximo. O senhor pode comentar sobre a aprovação do Galípolo ontem no Senado, falar também um pouquinho sobre as novas indicações das diretorias, se vai haver alguma mulher, porque existe também, né, essa preocupação, afinal de contas vai ter uma grande troca aí de cadeiras, se o senhor puder comentar tudo isso. Pois é, o que nós combinamos com o presidente Lula é que depois da sabatina que ocorreu ontem, e que foi muito bem sucedida, né, eu penso que foi muito saudada a maturidade com que a sabatina foi feita e a votação, muito expressiva. Eu penso que é um sinal de que institucionalmente as coisas vão bem. Temos sim essa preocupação com a questão de gênero no DC, né? E o Galípolo ficou de ato contínuo à sabatina levar ao presidente Lula alguns nomes, né? Uma vez que é ele que indica para o Senado para que esses nomes sejam sabatinados. Nós imaginamos que em novembro seja possível sabatiná-lo já. Então nós vamos primeiro submeter os nomes ao presidente para depois levar ao senador Rodrigo Pacheco as indicações para que ele possa fixar uma data junto à CAI e depois ao plenário. E a expectativa então com relação à condição do Galípolo na frente da A expectativa? O Galípolo é uma pessoa técnica, como todos os diretores. Nós temos procurado escolher pessoas que tenham um grau de maturidade técnica para julgar melhor estratégia, né, de combater a inflação, trazê-la para a meta. Agora temos um regime de meta contínua, que é uma novidade saudada, né, pelos especialistas. Portanto, nós estamos no bom caminho. Ele falou ontem que vai manter o juro alto pelo tempo necessário para atingir a meta de inflação. Isso não preocupa o governo, que se mostrou como o presidente Lula, né, que deu declarações... Ele já está alto, né? O juro está já acima já está no campo restritivo, como a gente costuma dizer, né? Mas isso é uma discussão técnica que os 9 diretores farão, né? Agora vamos ter a partir de janeiro novos 3 nomes, né? Vamos ver como as coisas vão se dar. Mas até aqui a economia está rodando bem, está forte, os preços estão controlados. A gente está com essa questão da seca, né? Você vê o dado de hoje do IPCA, ele demonstra claramente que os núcleos estão bem comportados, mas que a seca está afetando 2 preços importantes, que é energia e alimentos. Isso não tem a ver com juro. O juro não vai chover, né? Isso tem a ver com o fato de que tem um choque de oferta em virtude da seca que traz problemas para a inflação. Mas é temporário, né? Não é uma coisa que vai se estender no tempo. Daqui a pouco a chuva chega e as coisas voltam ao normal, os preços voltam ao normal. Mas isso tem que ser analisado com a devida cautela, né? E não tomar uma decisão equivocada em função de uma questão climática temporária, não é permanente. Então o governo vai parar de criticar o juro alto agora, com o indicado do presidente Lula na cadeira do BC? Eu tenho mantido com o Banco Central uma relação sempre muito técnica. A Fazenda e o Banco Central conversam tecnicamente sobre esse tema e nunca faltou respeito de parte a parte, né? Eles têm as considerações dele, nós temos as nossas, mas tudo transcorre como em qualquer lugar do mundo. Tá? Falei? Obrigada, ministro. Obrigada, ministro. Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil.
Meu nome é Eunice Fernandes de Oliveira, tenho 31 anos, pertenço à etnia Guarani Kaiowá. Sou acadêmica da área da linguagem, turma 2021, da licenciatura Intercultural Indígena de Guarandu, da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD. Moro na terra indígena Rancho Jacaré. Aqui vivem 240 famílias, totalizando cerca de 408 pessoas, todas pertencentes ao povo Guarani e ao povo Kaiowá. As queimadas devastam as matas, os rios e os lagos da região. Um dos problemas que mais preocupa a comunidade é a ocorrência frequente de queimadas sem controle, que tem afetado extensas áreas das matas na região da aldeia. Sendo assim, causa a redução da fauna e a flora local. Por conta da queimada da mata nativa, tem causado a escassez de ervas medicinais que estão cada vez mais difíceis de encontrar. Entrevistei um dos moradores da aldeia, o professor Eliézer Franco, para ele pudesse falar um pouco a respeito das consequências das queimadas sem controle. Ele disse que as queimadas no território indígena têm consequência devastadora e são, na maioria das vezes, criminais. A partir do início do mês de agosto, o fogo tem se alastrado pelos lugares que mantínhamos preservados, que tem afetado o equilíbrio ecológico da fauna e da flora de nosso decorrer. Na nossa aldeia, somos totalmente contra o desmatamento, pois a preservação ambiental é o centro da nossa atenção. Ele afirmou ainda que, por onde o fogo passa, o processo de regeneração pode ser mais lento se comparado com os outros biomas, justamente porque a maior parte da biodiversidade está na nossa aldeia Jacaré. Futuramente pode trazer maior impacto, levando à extinção de animais e plantas nativas, dificultando a vida dos povos indígenas na aldeia. Ao final, o entrevistado chama a atenção para a necessidade de conscientizar as pessoas sobre a preservação do meio ambiente, sobre o perigo do fogo para as comunidades e para o solo. Para ele, o fogo destrói muitas coisas, como casas e plantações. Diante dessa situação, os seres vivos vêm pedindo socorro. Além disso, as queimadas têm afetado o nosso modo de viver e nossa cultura, porque dependemos da natureza, assim como ele também precisa da nossa ajuda no combate aos incêndios. O problema é que sozinho não conseguimos. É preciso conscientizar a população sobre os efeitos negativos do fogo, pois todos os anos sofremos com as queimadas. Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 10 de outubro. Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 40 a 100%. Goiânia, em Goiás, fica com o tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 45% a 85%. Nordeste. Recife, em Pernambuco, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 50% a 85%. Pindoba, em Alagoas, celebra aniversário com tempo nublado pela manhã e encoberto na parte da tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 31 graus e a umidade do ar é de 40% a 100%. Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo nublado pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 40% a 100%.
Canutama, no Amazonas, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 26 e a máxima de 39 graus. A umidade do ar marca de 30 a 90%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica com tempo encoberto com chuva. A temperatura varia entre 21 e 23 graus. A umidade relativa do ar marca de 80 a 100%. Laranjal Paulista, em São Paulo, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar vai de 60 a 90%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 24 graus, com umidade de 80 a 90%. Florianópolis, em Santa Catarina, fica com tempo encoberto, com pancadas de chuva isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 20 graus. A umidade do ar gira em torno de 80 a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 10 de outubro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.